Você trabalha com vendas e você ainda não leu esses 4 livros, provavelmente você está tentando aprender a vender somente na prática e pode estar demorando muito mais do que deveria. Porque se tem uma coisa que eu aprendi estudando sobre vendas, é que você pode passar anos tentando ficar melhor em vendas, ou você pode pegar o conhecimento de algumas pessoas que já passaram por esse processo, pessoas mais inteligentes que já estudaram anos, décadas, para poder construir um conhecimento e você aprender com elas de forma didática e assim economizar muito tempo. E hoje eu quero te mostrar 4 livros que, na minha opinião, formam um manual quem quer vender melhor. Só que tem um detalhe, eu não vou pegar esses livros e fazer uma resenha aqui sobre cada livro. O que eu quero é o seguinte, é te mostrar a ideia principal que eu tirei de cada um desses livros, por que esses livros são importantes e, principalmente, como que você pode pegar esse conhecimento e aplicar isso para você fazer venda amanhã mesmo. Eu vou te falar uma coisa, fica até o final desse vídeo, porque o livro número 4 talvez seja o menos óbvio dessa lista, mas pode ser um dos mais importantes para quem trabalha com vendas. E antes de eu começar a listar esses livros, meu nome é Marcelo Duarte, eu sou gestor de tráfego e estrategista digital. E se você é novo aqui no meu canal, ou até mesmo se você já viu algum conteúdo meu, mas ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho da notificação e no final, se você gostar, você deixa o seu like e o seu comentário aqui no vídeo. Então vamos lá, vamos começar aqui com o livro número 1, é o livro Venda ou Seja Vendido. Esse livro é do Grant Cardone. Esse livro aqui por uma razão muito simples, tá? Antes da gente aprender técnica de vendas, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Você precisa entender que, gostando ou não de vendas, você está vendendo o tempo inteiro. Quando você tenta convencer um cliente a comprar o seu produto, você está vendendo. Quando você tenta convencer o seu funcionário a executar uma ideia, você está vendendo. Quando você apresenta uma proposta para um potencial cliente, você está vendendo. Quando você está conversando com uma pessoa e você quer chamar essa pessoa para poder sair com você, você está vendendo. E até quando você tenta convencer você mesmo de que você precisa tomar alguma determinada decisão, existe um processo de vendas acontecendo ali. E uma das grandes ideias do Grant Cardone é justamente tirar daquele lugar de profissão de vendedor. Porque vendas, gente, nada mais é do que uma habilidade de comunicação e persuasão que aparece praticamente em todas as áreas da nossa vida. E aqui entra algo que eu acho muito interessante. Muita gente acredita que vender é convencer alguém a comprar. Mas pensa só comigo. Se eu preciso ficar empurrando uma pessoa para poder comprar alguma coisa, será que realmente eu estou vendendo bem? Ou será que eu ainda não descobri como que eu faço para mim poder mostrar para aquela pessoa que aquilo que eu estou oferecendo para ela resolve um problema que ela realmente tem? Esse livro, ele traz uma ideia muito interessante. A gente precisa começar a assumir a responsabilidade pelo processo. O vendedor fraco é aquele vendedor que coloca a responsabilidade no cliente. O cliente não quis comprar, o cliente achou caro, o cliente não entendeu o que eu expliquei para ele, o cliente não estava pronto para poder tomar uma decisão. O vendedor fraco, ele começa a criar justificativas. Já aquele vendedor que quer evoluir, ele começa a se questionar, a se fazer uma pergunta. E aqui vai uma pergunta muito interessante. Eu recomendo que todos vocês que trabalham com vendas, quando sair de uma call, você deve se fazer essa pergunta. O que eu poderia ter feito de diferente? E aí você vai ver o processo onde você errou, o que você precisa melhorar, isso de fato é o cliente que está errado ou é você que conduziu o processo de venda da forma errada. Isso, gente, serve para qualquer nicho, tá? No meu caso, por exemplo, que eu trabalho, às vezes, eu quero apresentar uma estratégia para um cliente, esse cliente não vai comprar aquela estratégia. A primeira reação minha pode ser o quê? Pô, esse cliente não entende nada de tráfego pago e não quer aplicar essa estratégia. Mas eu posso pegar e olhar de outra forma, que é o seguinte, pô, será que de fato eu expliquei o valor corretamente para o cliente? Será que eu mostrei de fato o problema que o cliente tem e como que ele faz para poder resolver? Será que eu mostrei para ele o custo que ele vai ter dele não resolver aquele problema? Será que eu falei demais ali e eu vi pouco? E esse é o erro que eu cometia demais quando eu comecei a trabalhar com vendas. Eu chegava numa consultoria, numa reunião, e eu queria só falar. Eu queria falar e não deixar o cliente falar. Depois que eu entendi que eu tenho que ficar calado, por isso que a gente tem uma boca e 2 ouvidos para a gente poder falar menos e escutar mais. Só que, igual eu falei, não adianta nada você querer assumir a responsabilidade e começar a falar sem parar, tá? É exatamente aí que entra o segundo livro, que é o livro Negocie como se sua vida dependesse disso. Esse livro é de um ex-agente do FBI, tá? Que ele revela as técnicas da agência para poder convencer as pessoas. Então, pensa comigo, o cara passou anos negociando com pessoas em situações extremas, tá? E aí a gente fica achando que negociar preço com o cliente é difícil. E isso aqui me fez aprender muito com ele por conta disso, porque ele fala que no livro ele conta algumas histórias de que ele não poderia cometer erro ali, por exemplo, errar na negociação, porque do outro lado a vida de uma pessoa. Então, se ele não conseguia convencer, se ele não conseguia levar bem aquela negociação, a outra pessoa do outro lado ia correr um risco de morte. Então, uma das coisas mais interessantes que ele traz nesse livro é que uma negociação, ela não precisa ter uma disputa para poder ver quem fala melhor. Na verdade, muitas das vezes você vai conseguir avançar na negociação quando você para de tentar convencer, você começa a fazer as perguntas. É o que eu falei, a gente precisa começar a saber fazer as perguntas certas na hora certa, para que a gente consiga conduzir a reunião, o processo de vendas da melhor forma possível, escutando mais do que falando. Por exemplo, quando o cliente fala que está muito caro,
a gente poderia responder, mas olha tudo que está incluso. Aí você começa, ó, você vai levar isso, você começa a fazer aquele empilhamento, que é o que a gente fala. Você vai levar isso de bônus, você vai levar isso aqui de presente e tal, e começa a justificar, né? Só que existe uma outra possibilidade. Ao invés de você começar a falar, você vai e faz uma pergunta para o cliente. Cara, eu super entendo, tá? Você entender que está caro, mas o que está fazendo você sentir que esse produto ou serviço está caro? E aí ele vai te dizer, você abrir uma conversa com ele, ele vai te trazer os pontos que fez com que ele chegasse à conclusão de que aquilo está muito caro. Esse livro, ele também faz uma técnica muito importante, que é a técnica do espelhamento. Tá? É uma técnica que eu tinha muita dificuldade de aplicar quando eu comecei, mas ela funciona de uma maneira bem simples. Basicamente, você vai pegar ali algumas palavras que a pessoa falou, e você vai repetir ela no formato de pergunta. Tá? Por exemplo, você chegou na hora de apresentar o seu produto ou serviço ali, e o cliente fala que ele precisa pensar porque ele está com pouco dinheiro agora. Aí você vai virar para ele, pouco dinheiro agora? E vai simplesmente calar. E ele vai começar a falar por que ele está com pouco dinheiro agora. Isso parece uma técnica simples, tá? Mas isso é muito poderoso porque a gente vai incentivar a pessoa a continuar falando. E quanto mais a pessoa fala, mais informação ela vai trazer pra gente. E quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue levar o processo ali e quebrar as objeções. Outro conceito muito importante é o de rotular as emoções. E aqui, basicamente, o que você vai fazer? Você vai se colocar no lugar do cliente. Porque muitas vezes o cliente passou por uma situação que ele está preocupado em investir no ter retorno. Então você vai trazer esse ponto para ele. Parece que você está preocupado em investir no ter retorno, parece que você já teve uma experiência ruim com isso antes, e aí ele vai começar a ver que você se preocupa com ele, tá? E aí você vai mudar completamente a qualidade da sua conversa. Mas uma das coisas que eu mais gosto nesse livro aqui é a ideia de perguntas calibradas. O que são essas perguntas calibradas? Em vez de a gente chegar para a pessoa e simplesmente perguntar se ela quer comprar, a gente vai fazer perguntas que obrigam essa pessoa a pensar. Em vez de falar, você quer comprar? Depois você apresentou, você vai perguntar como a gente poderia fazer isso funcionar para você. Né? O que precisaria acontecer, ou o que precisaria ter esse produto para fazer sentido para você? Ou como que você gostaria de resolver esse problema? Então, sempre perguntas de como e o que. Essas perguntas, elas vão tirar aquele negócio que a gente tem de responder de sim ou não. Porque eu não sei você, mas eu chego numa reunião que o cliente sempre fala sim ou não, não, vou falar a verdade, eu tenho que ficar, mas por quê, como e tal. Então, essas perguntas, o próprio cliente ali, a gente vai parar de ficar tentando empurrar a solução para ele, a gente vai começar a fazer o próprio cliente construir ela. E em cima do que ele for trazendo, a gente vai empilhando aquilo para a gente poder ir guiando ele da melhor forma possível nesse processo de construção da venda. Só que existe um problema, tá? Você pode ser excelente em negociação, você pode saber fazer as perguntas, você pode conduzir uma conversa da melhor forma e assim você perdeu a venda. Porque existe uma coisa acontecendo dentro da cabeça do seu cliente que você não vai conseguir ver. E é justamente sobre isso que o terceiro livro fala, que é o livro Venda à Mente e Não ao Cliente. Esse livro aqui é muito conhecido no mundo das vendas, tá? Ele fala como aplicar a neurociência para negociar mais falando menos. O próprio título aqui, ele já traz uma ideia muito interessante, ó, Venda à Mente, não ao cliente. Como aplicar a neurociência para negociar mais falando menos. Então a gente precisa entender que a gente não está vendendo para uma pessoa simplesmente porque ela está na nossa frente. O que a gente está tentando é o quê? É influenciar a percepção que aquela pessoa tem sobre o problema, sobre a solução e sobre o valor daquilo que a gente está oferecendo para ela. Então o que é que a gente tende a fazer, por exemplo? Muitas vezes, você já deve ter visto aquela frase, me venda essa caneta. Só que eu não quero falar que essa caneta tem uma ponta fina, que essa caneta tem um tubo cheio. Eu não quero falar da caneta. A mesma coisa da câmera. Eu poderia pegar e falar, pô, essa câmera ela tem 24 megapixels, tem uma determinada lente, ela grava em 4K, ela tem estabilização, só que ninguém quer saber sobre o seu produto. Então, eu acabei de trazer aqui várias características do meu produto que muitas vezes você não está interessado. Só que outra diferença quando você agrega valor àquilo que você está fazendo. Começa a falar, essa câmera ela vai te permitir você gravar vídeos com muito mais qualidade, seus vídeos vão sair com uma resolução muito melhor, você não vai precisar comprar outro equipamento nos próximos 2 anos, você vai conseguir estar crescendo, né? E aí você vai entender o que essa pessoa quer. Eu quero gravar para mim, postar vídeo no YouTube. Os seus vídeos no YouTube vão ficar com uma qualidade muito melhor, você vai conseguir gravar com muito mais facilidade. Então a gente começa a mudar a percepção de valor daquilo que a gente está fazendo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo o mesmo produto, só que eu mudei a forma como eu estou apresentando isso para aquela pessoa. E esse é um erro gigantesco em vendas, tá? O vendedor ele conhece tanto o produto que ele começa a falar do produto, só que o cliente não necessariamente ele está interessado no produto. Ele está interessado no que aquele produto pode fazer na vida dele, tá? Então, eu não vendo gestão de tráfego, eu vendo o quê? Oportunidade da pessoa vender mais. A gente não vende mentoria, a gente vende um conhecimento, um direcionamento, um acompanhamento e principalmente a possibilidade de evitar erros que custariam tempo e dinheiro para a pessoa. Tá vendo a diferença de eu vender uma mentoria quando eu vou vender uma coisa que a pessoa tem acesso a conhecimento, direcionamento, acompanhamento e principalmente ela vai evitar erros que custariam tempo e dinheiro. Olha a diferença. Você não vende um curso, você vende uma transformação, você vai levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Então, quando você estiver vendendo uma coisa, antes de você começar a explicar tudo sobre o seu produto, faça essa pergunta mesmo, para você começar a se questionar. Por que essa pessoa deveria se importar com isso? Por que ela deveria comprar o seu produto? Se você tiver essa pergunta, sua comunicação ela começa a ficar muito mais poderosa. Só que aí vem o quarto livro. E talvez você esteja pensando, mas Marcelo,
Você já falou sobre atitude, sobre negociação, sobre psicologia, e agora falta. Falta algo, gente, que eu ainda estou evoluindo, tá? Mas esse livro me ajudou muito a evoluir a comunicação. Porque se existe uma situação em vendas que script nenhum consegue resolver, é quando uma conversa fica difícil. E a gente sabe, a gente chega na hora de negociar, é uma hora que essa conversa vai ficar difícil. E aí vem esse livro aqui, ó. Conversas cruciais, habilidades para se comunicar quando há altos interesses. Esse livro aqui, gente, ele não é exatamente um livro sobre vendas, tá? Mas eu colocaria esse livro aqui na lista para qualquer pessoa que trabalha com vendas, porque vendedor não vive só de conversa fácil. A gente sabe que vai chegar uma hora, a gente vai ter que ter uma conversa difícil com o cliente, e isso todo mundo que trabalha com vendas passa, e esse livro me fez abrir muita cabeça sobre essas conversas e guiar essas conversas da melhor forma possível. Então a conversa, ela começa a ficar difícil, porque você vai ter que falar de preço, você vai ter que cobrar cliente, você vai ter que dizer não, você vai ter que receber uma reclamação, vai ter que lidar com alguém irritado, você vai precisar discordar de alguém, você vai ter que dar uma notícia para uma pessoa que não quer ouvir. É justamente nessas horas que a nossa comunicação começa a piorar. Uma das ideias importantes desse livro é que, quando uma conversa ela começa a ficar mais emocional, existe uma tendência da gente parar de enxergar fatos e começar a enxergar interpretações. Por exemplo, quando o cliente não responde, né, a gente pensa, pô, esse cliente está me ignorando. Mas isso é o quê? É uma interpretação. O fato é que ele não te respondeu. Tem uma diferença dele estar te ignorando e ele não estar te respondido, tá? Essa é uma diferença pequena, mas é gigante. Porque quando a gente transforma uma interpretação em verdade, a gente começa a reagir emocionalmente. Imagina só, isso aqui já aconteceu com todo mundo, eu acho. Você mandou uma proposta e o cliente não respondeu. Aí você pode pensar, esse cara, ele não tem respeito pelo meu trabalho, e mandar uma mensagem agressiva para ele. Ou você simplesmente pode voltar para os fatos e pensar, ele ainda não me respondeu, eu não sei porquê, e então você pode fazer uma pergunta. E aí você vai mandar para o cliente, ficou alguma dúvida sobre a proposta que eu te enviei? E aí provavelmente ele vai, né, trazer o processo dele. Ou ele não vai te responder porque está te ignorando de fato, ou não, pô, eu não consegui responder, que eu estava na correria aqui. Então é uma outra postura totalmente diferente. E quando a gente junta esses 4 livros, a gente percebe uma coisa muito interessante. O livro número 1, Venda ou Seja Vendido, te ensina a assumir a responsabilidade pela venda. O livro número 2, Negocie como se sua vida dependesse disso. Ele te ensina a ouvir e conduzir uma negociação. O livro número 3, Venda à Mente, não ao Cliente, te ensina a entender percepção e valor. E o livro número 4, Conversas Cruciais, te ensina a manter a comunicação quando a conversa fica difícil. Então, se você juntar tudo isso, você percebe que vender não é simplesmente falar bem. Vender é entender pessoas, é ouvir, é fazer perguntas, é entender o problema, é comunicar valor, é negociar, é controlar suas próprias emoções e, principalmente, vender é ajudar uma pessoa a tomar uma decisão. Agora que a gente chegou no final do vídeo, eu quero saber uma coisa de você. Qual livro de vendas você acha que faltou nessa lista? Pode ser livro de vendas, de negociação, de persuasão, de comunicação. Coloca aqui nos comentários, porque eu quero pegar os melhores livros de indicações e fazer uma segunda parte desse vídeo. E se você chegou até aqui, provavelmente você não quer simplesmente aprender a vender, você quer tornar melhor seu negócio. É exatamente isso que eu trago aqui no meu canal. Marketing, vendas, negociação, negócios e tudo que eu estou aprendendo nessa caminhada. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, comece a me acompanhar, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho da notificação e deixa aqui nos comentários qual livro que você acha que faltou nessa lista e o que você me recomenda no segundo vídeo. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.